Oliver Behrman deve ser anunciado pela Haas para substituir Nico Hülkenberg em 2025. Zac Brown, da McLaren, afirma que Pérez é o ponto fraco da Red Bull. Toto Wolff quer Verstappen já para 2025. Chefe da Williams declara: um não é jogador de equipe e o outro é muito lento. Olá, eu sou Alexandre Udo e este é o Fórmula 1 em Foco. Bem-vindo ao noticiário de Fórmula 1 da semana. Chefe da Williams declara: um piloto não é jogador de equipe e o outro é muito lento. De quais pilotos ele está falando? James Vowles afirmou para o jornalista Christian Nimmervoll que Sainz ao lado de Albon seria o ideal, seria a prioridade aí da Williams estar contratando Carlos Sainz. Porém, o Sainz ele deve ir para a Audi, né? Então assim, o mais provável é que ele vá para a Audi. Talvez vá para a Williams, mas o mais provável deve ser ele ir para a Audi. E ainda nessa semana ele ainda teve uma proposta da Alpine. Então, o chefe da equipe Williams, ele descartou aí também o Ocon e o Schumacher, que são aí, segundo ele, o Ocon é um piloto que não joga pela equipe, ou seja, não é um piloto ali que está preocupado com o resultado do time em si, então ele sempre é muito egoísta, né, na sua abordagem de corrida. E então o Mick Schumacher ele é um piloto muito lento, aí, segundo o James Vowles, né? Então, ou seja, ele se o Sainz desistir, né, não fechar com a Williams, ele teria que arrumar um plano B, que para ele o que está se dizendo aí seria ou o Bottas ou até o Felipe Drugovich, o brasileiro Felipe Drugovich. Então, Mick Schumacher ele vai fazer aí um teste pela Alpine, junto com Jack Dohan também, que faz parte do programa de jovens pilotos da Alpine, o australiano, para substituir o Esteban Ocon lá na Alpine. Então vamos ver aí como que esse teste vai se desenvolver aí. Para o Mick Schumacher, ele precisa o quê? Impressionar bastante nesse teste para que aí ele garanta uma vaga na Fórmula 1 pela Alpine. E pesa contra o Schumacher o seguinte: recentemente o Gunther Steiner, que foi o ex-chefe dele na Haas, né? O Mick Schumacher correu na Haas, o Gunther Steiner era chefe de equipe, e ele hoje ele é comentarista da Sky Sports na Alemanha, né, da TV alemã, que transmite a Fórmula 1. E o Gunther, ele falou ao vivo ali, ao lado até do tio do Mick, que é o Ralf Schumacher, que também é comentarista ali, ele falou ali em alto e bom tom que ele não contrataria Mick Schumacher se ele fosse mandante aí na Alpine. Olha só. E aí gerou até problemas aí entre o Gunther e o Ralf. O Ralf disse que não faz mais, né, aparições ao vivo com o Gunther, porque falou mal do sobrinho. Pois é, então tudo isso aconteceu. Resta saber então quem será o companheiro do Alex Albon na Williams e também quem é que vai guiar lá pela Alpine, que temos, teoricamente, 2 vagas em aberto no momento. Toto Wolff quer Max Verstappen já para 2025. Olha só, Toto Wolff declarou que ele quer melhorar o carro, né, o W15 deste ano, até novembro, através de várias atualizações, e ele está conseguindo isso, aí, a equipe está conseguindo isso nessas últimas corridas, ficou bem evidente que a Mercedes está evoluindo bastante, né, e por que até novembro? Porque ele está na expectativa de, melhorando o carro até novembro, ele convença o Max Verstappen a sair da Red Bull e vir para a Mercedes. Mas para isso ele precisa ter um carro minimamente consistente, né? Um carro que lhe permita, né, brigar pelas vitórias também. Por outro lado, o Toto Wolff não achou justo com o Carlos Sainz ficar segurando essa decisão para o Sainz, né, até novembro, para saber se ele poderia correr na Mercedes ou não, né? Então ele já deu o ok para o Sainz, Sainz, eu não vou te contratar, tá? Você não está na minha lista. Pode fechar com outra equipe aí para você garantir seu futuro. Por outro lado, ele, Toto Wolff, vai estender aí a decisão, né, a finalização aí da sua decisão até novembro, para que ele possa convencer Verstappen. Né? Então a primeira opção do Wolff é Verstappen. E a segunda opção é o Kimi Antonelli. Por que ele vai estender até novembro? Porque precisa saber o desempenho do Kimi Antonelli durante a temporada de Fórmula 2. Se o desempenho for diferente do que está sendo extraordinário, ele conseguir aí várias vitórias no seu primeiro ano, talvez ele traga o Kimi para ser titular da Mercedes. Porém, se isso não acontecer, pode ser que ele tente aí colocá-lo na vaga da Williams como titular também. Então é uma opção. Já Christian Horner, o que achou disso, né, em relação ao Verstappen sair da Red Bull e ir para a Mercedes? Lembrando que Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, então pouco provável dele sair. Porém, especula-se que há uma cláusula no contrato do Verstappen em que ele pode sair caso o Helmut Marko saia também da equipe. Ou seja, se o Helmut Marko sair, ele tem o direito de sair também, independente do término do contrato dele. Olha só. E o Helmut Marko declarou que
ele não vai atrapalhar o prosseguimento aí da carreira do Verstappen. Eles são muito amigos e tal. Se o Verstappen quiser ir para a Mercedes, ele deixou no ar que provavelmente ele sairia, né, da Red Bull para permitir essa saída aí do Verstappen por contrato. Olha que doido, né? E aí perguntaram para o Horner, o que você acha dessa notícia, né, do Verstappen eventualmente sair para a Mercedes? E ele disse que para ele, é apenas uma estratégia do Toto Wolff para desestabilizar a Red Bull, sabendo do problema que teve no início do ano, com aquele caso, né, de assédio do Horner, depois com a saída do próprio Adrian Newey, o projetista, né, o diretor técnico projetista da Red Bull, e aí o Horner está querendo mais incendiar um pouquinho mais lá a equipe Red Bull. Então, isso que ele acha, né? Mas o que o Toto Wolff respondeu em relação ao Horner? Ele disse o seguinte: deixe Christian acreditar que Verstappen vai ficar. O nosso trabalho é permitir que Lewis e George Russell terminem a temporada em alto nível e veremos se o W15 será um carro que pode convencer Max. Acho que é Max quem vence as corridas e não a Red Bull. O carro é sólido, mas veja Sérgio Pérez, ele não está bem. É Max Verstappen que faz a diferença. Então, como deve haver essa cláusula no contrato do Max para sair, poderia acontecer. E se isso acontecesse? Na minha opinião, seria maravilhoso. Imagina só, na Ferrari, Leclerc e Hamilton na Ferrari. Olha, com a possibilidade do Adrian Newey também ir para a Ferrari. Na Mercedes, caso isso aconteça, Verstappen e Russell na Mercedes. Dois pilotos de ponta top, rápidos. Então, olha que briga, hein? E na McLaren, Norris e Piastri, que tem contrato para o ano que vem. Então, assim, nessas três das principais equipes, né, com pilotos super de ponta. E ainda correndo por fora o quê? A Red Bull. A Red Bull tem um carro dominante, né, nessa área de regulamento. O carro não vai ficar ruim, né, muito ruim de uma hora para outra. Provavelmente do ano que vem também será um carro muito bom. Só que só o Pérez teria contrato para o ano que vem. Só o Pérez teria a vaga do Verstappen, ele saindo da Red Bull indo para a Mercedes. Quem iria para essa vaga? Teria que ser um piloto de ponta, porque o Pérez ele não está mostrando ali que ele consegue ter um bom desempenho com esse carro. E aí, não sei, especula-se que Alonso poderia, se caso tiver alguma cláusula de saída da Aston Martin, sair para ir para a Red Bull. Será? E quais seriam as outras opções da Red Bull no caso da saída de Max? Claro, sempre é possível a volta do Pierre Gasly, que sempre foi do programa, né, de jovens pilotos da Red Bull, poderia acontecer. Sim, ele não renovou com a Alpine ainda. Tem o Bottas, que está no mercado, não é um piloto de ponta, mas é um piloto que entrega ali resultados. Para ser um segundo piloto, talvez fosse uma boa. E no seu programa tem o Tsunoda e o Liam Lawson, que são pilotos ali que também não são espetaculares, não demonstraram serem espetaculares ainda. Então fica aquela incógnita. E sempre tem um Daniel Ricciardo que Christian Horner gosta muito dele, mas ele precisa aí estar entregando resultado durante esse ano para poder tomar essa decisão no final do ano. Então, qual será a dupla de pilotos da Red Bull caso Max Verstappen saia? E antes de ir para a próxima notícia, quero convidar você para fazer parte aqui do clube de membros do canal. Se você ainda não é membro aqui do canal, clique aqui no botão Seja Membro e tenha acesso, inclusive, a vídeos exclusivos. Você que gosta de kart, de automobilismo, vídeos, inclusive, de aulas de pilotagem de kart que são exclusivos para membros, além de outros vídeos aqui exclusivos só para membros assinantes aqui do canal. Então, cogite, se você ainda não cogitou, cogite ser membro do canal Kart F1. Zac Brown, da McLaren, afirma que Sérgio Pérez, é o ponto fraco da equipe Red Bull. Olha que importante, hein? Max Verstappen venceu 6 das 9 corridas deste ano, né, de 2024. E Zac Brown declarou o seguinte: a Ferrari definitivamente está ao nosso alcance, mas Mercedes e Red Bull também. Se Pérez aumentar o ritmo, será muito difícil competir com eles. Então, acho que precisamos aproveitar o fato de Max estar na frente de Sérgio na disputa por pontos no momento. Isso pode nos dar a capacidade de descontar um pouco essa liderança. O fato de todos nós termos pensado que tudo estava acabado na primeira corrida, acho que todos nós erramos. Ou seja, ele fala aqui do início do ano, quando a Red Bull demonstrou que mudou totalmente o carro dela, mas mesmo assim ainda era o carro dominante e provavelmente ia ganhar todas as corridas de forma muito fácil, a exemplo do que foi na temporada passada. Mas segundo ele mesmo, e para o bem da Fórmula 1, ele estava errado. O domínio da Red Bull não está tão avassalador assim, inclusive a McLaren tem aí feito frente para a Red Bull. O único fiel da balança que tem desequilibrado esse jogo é o fato de Max Verstappen estar pilotando como nunca. Tanto Helmut Marko da Red Bull quanto Toto Wolff da Mercedes declararam que quem tem feito a diferença para a Red Bull vencer as últimas provas tem sido o próprio Max Verstappen e não o carro em si. Veja só os resultados de Sérgio Pérez. Ele não é um mau piloto, mas veja a dificuldade que ele está tendo em estar entre os 10 primeiros nas provas.
Tudo isso abre a possibilidade da McLaren e da Ferrari também lutarem pelo título desta temporada de 2024. Oliver Behrman deve ser anunciado pela Haas para substituir Nico Hülkenberg já na temporada de 2025. O chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, deve anunciar a contratação do inglês Oliver Behrman em Silverstone para a temporada 2025. O inglês de 19 anos, ele faz parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari. E, inclusive, neste ano, ele substituiu o Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita. De repente, assim, ele não tinha feito treino 1, ele foi somente, praticamente foi jogado ali na Cova dos Leões para ter resultado na tomada de tempo e na corrida. Ele fez, acho que o treino 3, a tomada de tempo e a corrida, e aí ele fez um ótimo, né, 11º lugar na tomada de tempo e acabou em 7º lugar na corrida. Então, ele impressionou na sua estreia na Fórmula 1, com aquela pressão toda que ele teve, então ele foi, a cotação dele junto à Fórmula 1 aumentou bastante, e se isso acontecer, a contratação realmente do Behrman for confirmada na Haas, teremos então, ano que vem, 4 pilotos britânicos, sendo eles Lewis Hamilton, o George Russell, Lando Norris na McLaren e o próprio Oliver Behrman na Haas. Pois é, além até de outro piloto, né, que é o Alex Albon na Williams, que na verdade é britânico, ele nasceu na Inglaterra, porém ele corre sob nacionalidade da Tailândia, né, tailandês, por conta da sua mãe, da sua origem, sua mãe é tailandesa. Agora, a minha opinião sobre essa contratação do Oliver Behrman. Eu não acho que seria a melhor opção para a Haas. Por quê? Porque é um piloto novato, e aí sem grandes resultados na Fórmula 2. Ou seja, pode acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Mick Schumacher, né? Então, ou Nikita Mazepin, ou seja, colocar um piloto muito novato, vindo da Fórmula 2, sem grandes resultados, pode realmente não gerar bons pontos aí, né, para o campeonato de construtores, que é a meta de uma equipe como a Haas. Então, eu não creio que seja a melhor opção. Porém, sabe-se que, por ele ser do programa de jovens pilotos da Ferrari, a Ferrari contribui, né, ajuda, ou seja, paga, né, para que essa contratação seja feita. Seja com descontos no aluguel do motor, né, das peças que a Ferrari fornece para a Haas. Então, assim, aí também um lado econômico, né, que ajuda no orçamento da equipe, porém, desportivamente, não acho que a Haas deveria contratar novamente um piloto novato, né, como não deu certo aí nas últimas temporadas. Acredito que pilotos com mais consistência e experiência trariam um resultado melhor para a Haas. Por exemplo, até, eu não sou fã do Valtteri Bottas, mas ele é um piloto que entrega, né? Ele consegue pontuar, é um piloto que erra pouco, não se envolve em acidentes. Então, o próprio Bottas, o Sérgio Pérez, assim, tem esse perfil de pontuar, né? Entregar resultado para a equipe, que eu acho que é isso que a Haas precisa, né? Tentar pontuar para poder elevar um pouco a sua posição no Campeonato Mundial de Construtores, sabe? Pois é, isso é tudo por hoje aqui no Fórmula 1 em Foco. Muito obrigado por sua atenção aqui nesse vídeo e até o próximo.